Olá a todos, espero verdadeiramente que se encontrem bem, que estejam com muita energia para assistir a mais um vídeo deste que é o canal mais interativo de Direito. Neste vídeo darei sequência a alguns conceitos de Direito Internacional Público iniciados no vídeo anterior, nomeadamente o problema da juridicidade do Direito Internacional Público, o fundamento de obrigatoriedade, fontes de Direito Internacional e, por fim, pertences a fontes. Então, sem mais delongas, vamos lá começar. Quanto ao problema da juridicidade do DIP, que é o Direito Internacional Público, existem críticas filosóficas da concepção peculiar da organização do poder estadual e da sua inserção na cena internacional. Por um lado, temos o justnaturalismo radical e pessimista de Hobbes, que implica que o estado de guerra é generalizada, cuja única solução seria então a criação de um Estado todo-poderoso, o Leviatã, que é o garante da paz entre as pessoas. Por outro lado, a filosofia hegeliana, que implica a primazia do poder estadual sobre todos os outros poderes. Por outro lado, temos as críticas técnico-jurídicas, que implica a ausência de estruturas internacionais dotadas de coercibilidade na imposição dos preceitos de direito internacional, que engloba a polícia ou o exército internacional pela sanção das suas violações. Podemos dizer, em suma, que o direito internacional é um verdadeiro direito reconhecido e invocado pelos Estados, homens políticos, movimentos de opinião e organismos internacionais. Por outro lado, a exaltação da soberania estadual não tem hoje viabilidade. A coercibilidade, por seu turno, é uma certeza do direito internacional pela existência de tribunais internacionais, ainda que a sua eficácia seja imperfeita, a coercibilidade não é sequer uma característica da ordem jurídica. Agora, quanto ao fundamento da obrigatoriedade, a questão que se coloca é: com que fundamento pode o direito internacional impor as suas determinações? Bem, existem vários fundamentos voluntaristas, estadualistas. Quanto à manifestação da vontade dos Estados, temos, por um lado, a teoria do direito estadual externo, que implica que o direito internacional não existe, ou seja, a vinculação internacional dos Estados é apenas uma projeção externa do seu direito interno, vinculam-se, portanto, vinculam-se e desvinculam-se livremente. Temos ainda a teoria da autolimitação do Estado, que implica que a vinculação, aliás, internacional do Estado deve-se à vontade manifestada pelo próprio nas suas relações internacionais e não no reconhecimento da imposição de uma vontade externa, isto é, a autodesvinculação permitida. Já a teoria da vontade comum ou coletiva implica a vinculação internacional dos Estados resultar da afirmação de uma vontade em conjunto com a dos outros Estados, isto é, persecução de objetivos partilhados. É também debilitada pela falta de explicação para tratados com vigência objetiva, isto é, independentemente da vontade posterior dos Estados, e ainda permissivos, no sentido de ser retrocesso ou denúncia, de recesso ou denúncia. Isto implica a existência de vontades unilaterais e não vontades coletivas. Estas teorias baseiam-se na concepção errada de que as normas e os princípios estaduais têm raiz estadual. O costume é uma das principais fontes de direito internacional e muitos sujeitos internacionais não possuem estrutura estadual, como, por exemplo, organizações internacionais. Quanto aos fundamentos não voluntaristas, implicam que, por imposição superior, sejam externas aos Estados e que supere a sua vontade. Aqui temos o positivismo normativista, que inclui que a norma é pressuposta, de feição lógica, conceitudinariamente criada, fundamento para a vigência das normas internacionais criadas por tratados segundo o princípio pacta sunt servanda. Já a teoria sociológica e institucionalista quer dizer que a própria convivência internacional gera a necessidade de normas que conservem a coexistência pacífica e a ordem social internacional em torno de instituições sociais. Por fim, o justnaturalismo quer dizer que tem que haver respeito pelo direito natural, que é sediado acima do poder estadual, ao qual este deve obediência e conformidade segundo o princípio universal e permanente da dignidade da pessoa humana singular. Agora, no que toca às fontes do direito internacional,
As fontes significam modos de formação e revelação das normas jurídico-internacionais. Temos, por um lado, as verdadeiras fontes, que são, por exemplo, tratados internacionais, que são acordos internacionais concluídos por escrito entre Estados e regidos pelo direito internacional, qualquer que seja a sua denominação particular. Temos ainda o costume internacional, que inclui a prática reiterada, generalizada ou local, constante, uniforme e estável, que implica o elemento material na convicção da sua obrigatoriedade, isto é, elemento psicológico, como prática normativamente vinculativa fundada no respeito por valores supremos do direito natural. E ainda os meios probatórios, isto é, o ónus, que são os atos jurídicos internacionais, isto é, tratados e atos internos, jurisprudência e ainda doutrina. Já os atos unilaterais internacionais só são consideradas fontes de direito internacional se produzirem efetivamente efeitos normativos. Por um lado, temos os Estados, que implica sempre, necessariamente, uma notificação, isto para facilitar a comunicação de uma situação ou acontecimento aos seus destinatários, de cujo conhecimento depende a produção dos respectivos efeitos jurídico-internacionais. O reconhecimento implica a aceitação da qualidade de certa entidade como sujeito de direito internacional. Já a promessa é uma expressão de vontade de uma vantagem que passa a ser juridicamente protegida, independentemente de retribuição. A renúncia, por seu turno, corresponde à vontade de extinção de um direito pertencente à sua esfera jurídica. E ainda o protesto. Neste âmbito, o protesto corresponde a uma manifestação de discordância factual ou jurídica quanto a uma situação ou acontecimento. No lado das organizações internacionais, temos atos vinculativos ou consultivos, internos ou externos, normativos ou não normativos, autoexecuíveis ou heteroexecuíveis. E ainda os atos legislativos, executivos ou jurisdicionais, dependendo da natureza do poder público. Agora, quanto ao ponto de pertences fontes, significa que aqui engloba-se princípios gerais de direito internacional, que são orientações ordenadoras gerais que indicam ao intérprete uma determinada direção interpretativa das normas de direito internacional, não sendo uma verdadeira fonte porque incorporam o próprio ordenamento, assumem assim funções legitimadoras, interpretativas e integradoras. Temos, por um lado, o direito natural, que implica a dignidade da pessoa humana, o princípio da proporcionalidade e o respeito pelo princípio da igualdade. Os direitos internos incluem a pacta sunt servanda, a boa-fé e o caso julgado. E o direito internacional, por seu turno, implica a não gerência, a não agressão, a autodeterminação, não reconhecimento de conquista territorial pela força. E a jurisprudência? Quanto à jurisprudência, é de frisar que aqui, em termos de direito internacional, não é uma fonte, não é uma verdadeira fonte, apenas um meio auxiliar de eficácia limitada ao caso concreto, sem precedente. Tem relevância na formação de um costume jurisprudencial, é um esforço jurisprudencial na modernização e pré-codificação do direito internacional pelo TIS, publicação periódica das suas decisões. Já a doutrina são opiniões científicas dos jurisconsultos na determinação, interpretação e aplicação das normas jurídicas internacionais. Tem vindo a perder importância, sendo uma mera atividade intelectual e pedagógica de influência não normativa. Destaca-se o esforço da recente criada Sociedade Portuguesa de Direito Internacional. Já a equidade implica a justiça do caso concreto, é uma resolução através de critérios especificamente criados pelo aplicador para o caso concreto. Também não é uma verdadeira fonte porque se associa a critérios não materiais, isto é, não normativos, de acordo com o espírito de justiça do julgador. É condicionado assim pelo acordo das partes e pela disponibilidade das normas internacionais potencialmente aplicáveis, que não podem ser imperativas. Por hoje é tudo. Muito obrigada por estarem desse lado, como sempre.
Não se esqueçam de subscrever ao canal e partilhar com os vossos amigos. Vemo-nos no próximo vídeo e fiquem bem!